hoje a gente vai falar sobre egoísmo, sobre a fé e a caridade. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e a caridade são apresentadas como as virtudes inseparáveis. Uma não caminha sem a outra, né? Para quê? Para que a gente possa evoluir espiritualmente. Bom, mas a gente tem que dizer que a caridade é a maior das virtudes, porque a caridade é a expressão do amor, do verdadeiro amor, né? Então, a fé, a caridade, ela é o antídoto do egoísmo. Por quê? Porque não adianta a gente querer fazer caridade trazendo dentro de nós o egoísmo. E aí a gente vai vendo no decorrer, né? E a fé, realmente a fé é o que nos move. Ela é a nossa, é o motor que nos move, que nos empurra para frente. Falando de egoísmo, eu estava assistindo um filme esse final de semana, que chama Conexão Sueca. Não sei se alguém já assistiu. Não tem nada de espiritismo, tá, gente? Esse filme trata da época lá da perseguição aos judeus. Também não vou falar sobre política, só que eu fiz uma conexão, que não é sueca, né? Uma conexão do filme, de algumas partes do filme, com o tema egoísmo. Enfim, Conexão Sueca era assim, 1942, só fazendo um resuminho, 1942 foi o ano, pelo que eu entendi, que começou a divulgar o que acontecia na realidade, porque o mundo não sabia que estava tendo perseguição aos judeus. Beleza. E aí, a Suécia era aquele território neutro. Hitler não tinha intenção de atacar a Suécia. Então, a Suécia era aquele território lindinho, lá no quadradinho, bonitinho. Até que, né, não existe acaso, uma pessoa chegou lá, eu não estou dando spoiler, tá? Isso daí está lá inclusive no resuminho. Que começou a levantar, porque ela veio de uma parte lá da Alemanha. E ela pega e fala, gente, como é que vocês conseguem, sabendo? Não, imagina, não está acontecendo. Mas tá, eu vim de lá, eu sei, e tinha o chefe dela, que era um diplomata. No começo a gente falava assim, é muita pasmaceira. Oh, Deus, não existe uma pessoa assim. Aí meu marido já estava nervoso. Como é que pode um cara pasmaceira? Calma, que não... O cara é o principal, ele vai ter que dar um up. E aí, quando eles se tocaram, era um departamento lá, que era o diplomata, era o chefe, tinha essa moça, tinha uma senhorinha que já estava aposentando e tinha dois caras. E eles mostram bem assim, os caras, pra que vai mexer com isso? Tá tudo tão tranquilo. Olha para nós como tá tudo tranquilo aqui na Suécia. Pra que mexer com isso? Então, para quem tem um pouquinho de sensibilidade, como assim? Se a pessoa... E ele falava assim, mas o que eu posso fazer? E ela dizia, moço, vamos procurar a conexão sueca. Qual é o judeu que tem conexão com a Suécia? Por isso que chama conexão sueca. E vamos fazer passaporte, A moça estava em pânico. Até que ele caiu a ficha dele. E ele disse, eu não posso ficar assim. Aí eu falei, tá vendo? Eu falei pro meu marido, tá vendo como vai ter reviravolta? Então, qual é o sentido do filme? O egoísmo levou eles a um ponto de insensibilidade tão grande. Primeiro-ministro, todo o pessoalzinho lá da cúpula. Não vamos mexer com isso.
Ah, não, aqui está tudo bem. Imagina se o Hitler muda de ideia e vem atrás de nós. Realmente é uma decisão difícil, sem criticar. Mas se a gente for pensar no individual, mas e o coletivo? E o coletivo? Será que a gente não tem que pensar no coletivo? Né? E aquilo foi, minha cabeça foi virando, foi lá. Foi. Falei, gente do céu, aquilo estava me faltando ar. Aí quando começou tal, né? Aí quem quiser assistir vai. É um filme maravilhoso, gente. Começo é triste, vamos dizer assim. É muito paradinho, tal. Depois dá um up. É muito legal mesmo. Quem puder assistir, assiste. E aí a gente vai ver o grau de egoísmo. Não importa se era judeu, não importa, importa é a atitude. Então eu estou bem na minha casa, eu estou bem no meu quadrado. Se o meu vizinho está sofrendo, problema dele. O importante é que eu estou bem. O meu vizinho, não é verdade, é um exemplo. Meu vizinho bate na minha vizinha. Toda noite soca lá. Ah, mas em briga de marido e mulher, não se mete a mulher. Certo? É certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se não é para a gente ajudar um ao outro. Se não é para a gente fazer a caridade, e isso também é caridade, ajudar o próximo. Caridade não é só a gente botar a mãozinha no bolso e dar o dinheirinho para o mendigo. Não é só a cesta básica mata a fome. Então é uma tremenda caridade que a gente faz. Mas é a caridade moral. Aonde ela entra? E a nossa doação? E o melhor do nosso sentimento que nós temos? Então, é muito fácil ficar na minha casa. Ah, Deus ajuda, eu vou fazer uma prece. Tá, ótimo, vamos fazer a prece. Mas vamos ligar para a polícia, né? Para evitar uma morte? Vamos, um dia, faz uns meses já, tinha um casal brigando na porta. Eu moro em casa, eu não moro em apartamento. Então, eu ouvi assim uns xingos. Você é uma vagabunda, você é... Meu marido, que é isso aqui? Ele falou, não sei, a gente estava sem televisão, então nem... Aí subi para o meu quarto, olhei, eu falei, a coisa está ficando feia. Tinha um casal brigando do outro lado da rua. Na hora ele falou, vou ligar para a polícia. Ligou. Aí, quem atendeu lá, não sei se era 156, alguma coisa assim. Falei, não, já tem várias pessoas ligando. Falei, graças a Deus. Porque até um tempo atrás a gente ficava quietinho para não se meter. Agora as pessoas estão acordando. E vamos evitar. Isto não é se meter na vida dos outros. Isso é a gente ter uma atitude de civilidade, de caridade para com o nosso próximo. Então, a caridade ela é extensa, ela é imensa. As formas de fazer caridade é uma coisa absurda. Um sorriso que a gente dá. Um sorriso. A gente já está, assim, doando o melhor de nós e a pessoa recebe isso. E quando recebe boas vibrações. Eu não sei até que ponto tem fundamento que eu ouvi hoje. Eu encontrei uma amiga que já fazia muito tempo que eu não a vi, ela era trabalhadora daqui. E ela me contou que uma UBS fez uma reunião no prédio da casa dela para orientar as pessoas a ouvir umas às outras. Porque o número de suicídio de idoso nesta cidade, que a gente sabe que tem muito idoso, está crescendo assustadoramente. Eu fiquei feliz pelo seguinte: o serviço público já está enxergando aquilo que a gente já está percebendo há muito tempo. A tendência suicida nesta cidade, não sei lá fora, mas aqui nessa cidade é uma coisa absurda. Só um dado para vocês verem, para vocês sentirem. Na semana do Natal, 8 idosos se suicidaram. 8. E eu estou muito feliz que essa UBS está tomando essa atitude. Isto é caridade.
Então, veja, eu não posso dar porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor. Eu posso passar na rua e ver alguém, na padaria, por exemplo. Estou lá na padaria, vejo alguém. Tudo bem com a senhora? A pessoa nem sabe quem é. Mas, às vezes, a pessoa está precisando disso. Lembra dos 8 minutos que a gente tem aqui, o programa dos 8 minutos, para ouvir quem precisa? E os 8 minutos é aquilo que você precisa de 8 minutos falando do seu problema para ele sair daquela vibração negativa. Então, nós podemos fazer isso. E não é só idoso que está tentando suicídio. Tem muito jovem fazendo isso, porque não tem perspectiva. Então, vamos olhar para o nosso próximo. Isto é caridade. Caridade é doação. Caridade é percepção. Caridade é a doação, sim, do material. Mas, sobretudo, em algumas circunstâncias, é a doação do que nós temos de melhor. Eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, esses dias. Eu falei, vamos lá no centro, ajudar a gente, você é trabalhadora antiga de uma outra casa. Ela falou assim para mim, mas eu não tenho mais para doar. Eu falei, como? Como? Uma pessoa que me ajudou tanto na minha iniciação espírita vai dizer que não tem para doar? Como assim? Larga a mão de ser folgada, fala para mim que você quer mais ficar na tua casa no celular. Ela deu risada, eu falei, pois você vai lá no centro, sim. Eu venho buscar você e eu vou te levar para casa. E não vem falar que você está idosa, porque você não está. Você é idosa, eu falei, mas você não está idosa para algumas coisas. Então você não vai estar idosa para vir no centro me ajudar. Ela deu risada, eu falei, tá bom, depois a gente conversa. Então, o que nós temos que fazer é valorizar o nosso próximo. Nunca desmerecer. Nunca. Às vezes a gente ouve, eu não faço mais tanta entrevista como eu fazia antes, né? A gente precisa reciclar, dar lugar para quem está começando nas entrevistas e tudo mais, aí eu não faço mais. Mas eu ouvia muito assim, a minha mãe nunca me valorizou. O meu pai nunca me valorizou. E o que acontece com esse adulto que desde pequeno vem sendo desvalorizado? O que acontece? Que tipo de adulto vai ser? A caridade começa dentro da nossa casa. Crítica, sim. Construtiva. É necessária a crítica para criar a gente, para a gente saber. A família tem que criticar, a família tem que corrigir, porque se a vida for corrigir e criticar, a dor é maior. O sofrimento é maior. Mas vamos saber fazer isso, não precisa desmerecer. Né? Não precisa chegar e falar assim, nossa, teu cabelo está feio hoje. Não, tem várias formas de ser. Nossa, vamos ajeitar o cabelinho? Vamos dar um up aí no visu? E não dizer assim, puxa, como você está feia. Augusto Cury diz que as crianças têm janelas fechadas. Cada janela que a gente abre, ela não se fecha nunca. Nunca. Só que da forma que a gente abrir essa janela, é como a criança vai enxergar o mundo, vamos dizer assim. Se ela é criada no meio da crítica, ela vai ser extremamente crítica. Se ela é criada no meio do amor, ela vai saber doar amor. Eu gosto dos livros dele, é muito legal. Né? Ele não é espírita, mas ele é um educador maravilhoso. Então é isso, a caridade é a melhor doação que nós podemos dar, quer seja material, quer seja espiritual, emocional, né? Um aperto de mão, um abraço, um oi. Às vezes tem gente que me cumprimenta na rua, eu não sei nem quem é. Aí eu penso assim, nossa, será que eu estou transmitindo alguma coisa de
de coitada, e às vezes a pessoa olha e fala, nossa, coitadinha, melhor eu cumprimentar ela, diz que ela tem alguma atitude meio assim. Aí depois eu falo, não, Mirna, acorda. Essa pessoa quer dividir algo de bom com você. Um bom dia, por exemplo. Para de ser crítica, eu mesma né? Então vamos prestar atenção numa fila, né? Eu estou lendo um livro muito legal, que o mentor, é um livro espírita, esse é espírita, que o mentor fala para o trabalhador, esse trabalhador ele tem a audição. Vai lá no final da fila e ajuda aquela moça que está assim, põe a mão nela. Ele, como que eu vou pôr a mão nela? Eu sou um estranho. Você vai saber. Aí ele põe a mão assim nela e na hora parece que faz assim, absorve. E ela olha assim, ele fala, desculpa, desculpa, eu achei que fosse alguém que eu conhecesse. Aí ela, tá, hoje meu dia tá péssimo, não sei o que, não sei o que, papapá. Aí, de repente, ela para, olha para ele e fala, o senhor me desculpa, meu dia não tá bom hoje. Aí eles começam a bater papo. Atenção, não precisa ser médium para entender o que o nosso anjo da guarda pede para a gente fazer. Às vezes a gente está andando na rua, cumprimenta aquela pessoa, vem assim, você olha, cumprimenta. Essa pessoa precisava de um sorriso. Às vezes a gente está no trabalho, aí senta alguém e começa a falar, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer, essa pessoa vem aqui e vem conversar, não tem outra coisa para ela fazer? Não, não tem. Não tem, porque ela está precisando. Então vamos começar a perceber formas e formas de fazer caridade. E a fé é consequência. A fé é consequência. A fé nos move, a fé nos coloca. Por que eu sou espírita? A minha vida inteira eu fui espírita. Mas de uns anos para cá eu me tornei espírita mesmo. Porque eu precisei, eu tive provas, eu tive que testar a minha fé. É muito fácil ser espírita. Acredito na vida após a morte, na reencarnação, pluralidade das existências, na mediunidade e papapá. Mas e a minha fé na hora que eu preciso? Eu sei acreditar que isso é passageiro? Que o que eu estou passando hoje é passageiro? E que eu mereço porque eu pedi na maioria das vezes? A gente pede as nossas provas? Será que a gente está com essa consciência? Será que eu tenho esse nível de fé de dizer assim, tá, estou passando, a humanidade está passando por tudo isso. Por quê? Por que esse ciclo está sendo tão difícil passar? Por que a gente está vendo tanta coisa feia acontecer? Porque tem que ser. Vamos confiar que é um fechamento de ciclo, que é um mal necessário, que a gente precisa acordar, que a gente precisa saber qual é o nosso papel na seara de Jesus. Eu não preciso fazer curso, 10 anos de curso, mais isso, mais aquilo, tá? Trabalhar para entender. Não! Não tem tempo, nós temos que acordar e dizer assim, eu quero ser um trabalhador na seara de Jesus. E como eu posso ser trabalhador na seara de Jesus? Com a minha prece, com as minhas vibrações, com leituras, com estudo, para a gente entender o que é isso. E não sermos um peso para o plano espiritual, só reclamando, só, ai meu Deus, oh meu Deus, como isso foi acontecer comigo. Não. Não. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para pelo menos não atrapalhar? Ter fé. Fé. Porque a fé remove montanhas. Montanha do quê? A montanha do egoísmo, a montanha da vaidade, a montanha da incredulidade, da falta de fé. A fé remove essas montanhas de nós.
Então é isso. Fé, caridade combatem o egoísmo. Egoísmo, eu só penso em mim? Quem sou eu na fila do pão para merecer tanta importância? Né? Então vamos deixar o egoísmo de lado. Vamos trabalhar, não é deixar o egoísmo de lado. De Luca é muito claro quando ele diz, nós não temos que falar assim, eu vou combater o egoísmo dentro de mim. Não, 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 não. Não. Ele diz, não, eu vou destruir assim, de uma forma que eu tenho que trazer a humildade, a fé, eu tenho que trazer tudo isso dentro de mim para ir consumindo naturalmente esse sentimento tão negativo que é o egoísmo. É a única forma de combater. É a gente fazer com que outros sentimentos superiores cresçam. Jesus não dizia que só o amor vai vencer tudo? É que a gente ainda não se deu conta do tamanho do amor que tem que ser desenvolvido aí, para combater o ódio. A gente ouve assim, mas é a luta do bem contra o mal, a luta do bem contra o mal. Como que o bem consegue combater o mal? Quando ele cresce. Ele cresce, assusta o mal vai embora. Não é assim esses desenhos tão educativos, os filmes, né? Novela sempre dá tudo bem no final. Por quê? Porque o bem vence o mal. E assim a gente tem que caminhar. Sendo bons, cada dia melhores, praticando a caridade, exercendo a nossa fé, a gente vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, e o egoísmo, ele vai naturalmente morrendo dentro de nós. E a gente vai sendo cada vez melhor. Somos exemplos para os nossos pequenos. Somos exemplos para os nossos adolescentes. Então vamos ser o melhor exemplo do mundo para eles. Porque o mundo, quem vai mudar o mundo são eles. Nós não. Nós não. Nosso papel é prepará-los. Porque a gente vai mudar o quê, né? Eu, com quase 70, vou mudar o quê? Nada. Não estou conseguindo mudar a minha vida. Eles não, eles estão vindo com a corda toda, eles estão vindo felizes, eles estão vindo cheios de vida. Vamos botar essas crianças para mudar esse mundo. Vamos ensinar para eles o que é fé, o que é caridade, o que é amor ao próximo, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sem sermos egoístas. Tá? Tá bom. Meu diretor não me dá espaço. Então é isso. Vamos ler essa lição, né? E ter sempre em mente que nós trabalhamos para ele, nós vivemos para ele, né? Só para concluir, o egoísmo é considerado a chaga da humanidade e a negação da caridade, colocando interesses próprios acima do próximo. A fé verdadeira atua como o motor que motiva a caridade, transformando o amor em ação e vencendo o egoísmo. A caridade é, portanto, o antídoto prático e o antagônico do egoísmo. Né? Porque não adianta a gente querer fazer caridade se a gente não sente a caridade. Né? Não adianta a gente levar a comidinha lá, embaixo da ponte, se a gente não está sentindo a dor do próximo, a dor da fome. Poxa, né? Não adianta querer fazer caridade fotografando e colocando no Instagram. Isso não é caridade. Né? Isto é vaidade. Então vamos nos consultar para ver de que forma estamos fazendo a caridade. Pessoal, estou aqui, estou aqui ajudando a Patrícia, tá? Aqui a Patrícia está precisando de uma palavra. Eu vou lá falar para ela, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, aí já não é, né? Aí já não é. Então vamos acordar. E quando a gente tiver dúvida, vamos pensar assim, como Jesus agiria?
como Jesus agiria nessa situação. E a resposta veio. Né? Porque, voltando a uma preleção que eu fiz lá atrás, ele nunca saiu de perto de nós. Ele sempre esteve com a gente. Nunca nos abandonou, nunca nos abandonará.